Programa A Verdade que Liberta. A Verdade que Liberta. Amado rádio ouvinte, estamos apresentando A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns, 111 anos louvando a Deus. E nós agradecemos pela sua sintonia conosco e queremos parabenizar os irmãos e amigos que completaram mais um ano de vida. Entre os aniversariantes nós temos a nossa irmã Marta Cordeiro, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e que Deus continue lhe abençoando. Quero mandar também um abraço para o nosso irmão Mano Eduardo Barbosa, para Alexandre Monteiro, para Alexandre Henrique, para Daniel, também o nosso abraço para Lucas, para Valderes e para você que está sintonizado conosco. Que Deus abençoe a todos. Ouça o hino com Fernanda Brum, Amo o Senhor. Nosso amigo Bruno aqui do Magano ligou. Deus abençoe, Bruno, e certamente você vai ser edificado com a música. Mandar um abraço pro nosso irmão Valdeni, a sua esposa Bárbara, Vanderval, a sua esposa Sônia, diácono Eli, a nossa irmã Eliene, ao diácono Luiz Vilela, que Deus abençoe, também ao diácono Isaac, as minhas cunhadas Kessia, Keila, Lívia, Filó, e também ao presbítero Alexandre Alves e a sua mãe, a nossa irmã Quitéria. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo dele, bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti e ser revestido de glória e poder. Participe dos cultos ao Deus que Liberta, na Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Aos domingos, a partir das 9 da manhã, escola dominical. E a partir das 19 horas, culto de louvor. Terças, a partir das 19h30, culto de oração. E às quintas, a partir das 19h30, culto de doutrina. A verdade que liberta. E agora, prepare o seu coração, porque você vai ouvir a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Bom dia, querido rádio ouvinte. Nós estamos anunciando a verdade que liberta, Jesus Cristo. Quero só destacar que no final do programa nós vamos rodar a busca o advogado fiel. Recebemos agora uma ligação de Milton, irmão Milton lá de Brejão, e o nosso controlista aqui encontrou a música e no final ele vai então tocar para que a gente possa ser edificado por essa música. De fato eu não conheço, mas é tanta gente pedindo a música, o advogado fiel, que certamente tem uma mensagem bonita. Eu queria compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, as 4 primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação diante de Deus. As outras, da nossa relação diante dos homens. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa, porque ele diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se o misericordioso é abençoado, há maldição para aqueles que não exercem misericórdia, obviamente. Mas em primeiro lugar, o que significa uma pessoa misericordiosa?
Misericórdia é sentir a dor do próximo, como se fosse sua. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas senti-la. O maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, ele fez com que os solitários se sentissem amados, ele consolou os aflitos, perdoou os que haviam caído em opróbrio, ele abraçou os inabraçáveis e acolheu os inacolhíveis. Ele chorou no monte, olhando para a cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O que significa ser uma pessoa misericordiosa? Significa duas coisas. Primeiro, ser bondoso para com os necessitados. Misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Segundo, ter um espírito perdoador. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, Jesus nos mostra uma história de um homem que devia ao rei 10.000 talentos e ele não podia pagar, e se humilhou e se quebrantou e chorou e pediu clemência, e o rei perdoou a sua dívida. Ele sai da presença do rei e encontra um amigo que lhe devia 100 denários. E o amigo se humilhou, chorou, pediu clemência e ele não o perdoou. O jogou no cárcere, na prisão. Quando o rei soube dessa situação, dessa história, o rei ficou indignado com aquele que havia sido perdoado e não perdoou o seu amigo. Meus amigos, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós cantamos: no momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também e perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Nós não podemos simplesmente cantar, temos que cantar e praticar com a graça de Deus. Eu sei que não é fácil perdoar, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão. E na medida que eu permaneço nesta decisão, meus sentimentos mudam. Perdão só é perfeito quando aniquila o ressentimento. Agora, por que devemos ser misericordiosos? Primeiro, porque Deus tem sido misericordioso para conosco. A palavra de Deus no Salmo 103, o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. No versículo 17 ele diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. É pela misericórdia do Senhor que estamos vivos. É pela misericórdia do Senhor que nos apresentamos para louvar a Deus. É pela misericórdia que recebemos os favores divinos. Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E eu queria concluir falando sobre as características do misericordioso. Primeiro, ele é humilde, é alguém que não é soberbo, mas trata a todos com mansidão. Alguém que está disposto a servir, humilde diante de Deus, como fez Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele faz uma outra oração e diz: também da soberba livra o teu servo, que ela não me domine, e ficarei livre de grande transgressão. Segundo, ele reconhece os favores divinos. Davi, quando foi permitido que ele escolhesse o castigo por causa dos seus erros, ele disse: eu prefiro cair na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. Ou seja, ele reconheceu os favores de Deus, mesmo não merecendo. Na verdade, queridos, ele mesmo diz lá no Salmo 32, que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Terceiro, ele é agradecido. Primeiro, porque o Senhor o perdoou. Deus nos perdoou. Louvado seja o seu nome. Nós não merecemos, mas o Senhor graciosamente nos perdoou. Segundo, porque o Senhor nos abençoou e nos agraciou. Graça significa favor imerecido. Por isso que nós cantamos: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Louvado seja o
nome do Senhor. E em terceiro lugar, é agradecido porque ele reconhece que foi o Senhor que o salvou. Por isso que nós cantamos como poeta: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que você, meu querido, possa agir de misericórdia com aquelas pessoas que precisam de misericórdia, e que você possa entender dia após dia que você precisa agir assim, porque o Senhor tem sido misericordioso para com a sua vida, para com a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Prezado rádio ouvinte, com certeza você ouviu a palavra de Deus e foi edificado, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. E a palavra de Deus em Miqueias 7, versículo 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. E nós queremos agradecer a sua sintonia conosco. Estamos chegando ao final do nosso programa. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta neste mesmo horário. Nós queremos oferecer o hino a seguir à nossa irmã Nerivalda Borges, a Concebida, a Salomé, Jerusa, a Celso, ao nosso irmão Josa e todas as irmãs que compõem a SAF da nossa igreja e das demais igrejas. Também ao nosso amigo lá de Brejão, que pediu o hino. Queremos que você ouça o hino Advogado Fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus traços impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar no meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Você escutou A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Apresentação do pastor Inaldo Peixoto e do presbítero Ivaldo Pinto. Estaremos de volta no próximo domingo a partir das 11h30 da manhã. E logo mais, a partir das 19h, fortaleça sua comunhão com o verdadeiro Deus, participando do nosso culto no Templo Central da Igreja Presbiteriana, Avenida Santo Antônio, 516, Centro, Garanhuns.